Vera, né, candidata à presidência do PSTU, disse aqui na sabatina da Folha e do UOL. Ela disse o seguinte, ela disse que ela era a favor do armamento por cidadãos comuns, era a favor da distribuição de armas, e que, inclusive, as armas teriam um preço mais acessível se ela fosse presidente da República. Queria saber se o senhor concorda com isso, se o senhor também é a favor do armamento irrestrito. Sim, esse é um debate bem grande, não só na sociedade, também na esquerda nacional, porque o que acontece é o seguinte, os paramilitares, as milícias, os fazendeiros, eles estão todos armados, e eles têm dinheiro para se armar. E se você considerar que as Forças Armadas brasileiras, tanto as guardas civis municipais, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Exército, independente dos trabalhadores que estão lá, muitas vezes deles favelados, pobres, muitas vezes deles com parentes que também estão em outras mobilizações, você vê que eles estão a serviço destas mesmas grandes empresas desse Estado. Os trabalhadores e a população também ter o direito de se armar, ter o direito de se defender, eu acho importante e necessário. Precisamos, inclusive, ter uma definição que isso possa ser exercido de forma mais democrática, que as pessoas possam ter acesso. Isso não significa que as pessoas vão poder fazer qualquer barbaridade, muito pelo contrário, mas o direito de se defender e de ter o armamento, na minha opinião, a população e a sociedade é necessário, inclusive, para caso queira pensar numa perspectiva de mudança nacional. Você vê esses dramas e essas situações de forma mais assim, viva, quando você vê, por exemplo, a guerra da Ucrânia, onde os trabalhadores ucranianos vão improvisando as suas armas para poder se defender de uma invasão russa. Ou a gente vê também algumas mobilizações, quando o enfrentamento se dá, e é necessário que os trabalhadores, os de baixo, não fiquem indefesos quando tiver uma repressão muito violenta. Então, eu acho, sim, que é necessário começar a se defender, se auto-organizar, os trabalhadores e a população mais pobre, para exatamente enfrentar as milícias, o poder armado, tanto do Estado, mas também desses poderes paramilitares que estão a serviço das grandes empresas. Por exemplo, o bolsonarismo. Mas, Altino, só para saber uma coisa, como é que isso se organizaria? Seria um armamento individual em que o indivíduo se defenderia, ou seria um armamento em que grupos e coletivos se armariam? Porque eu pergunto isso porque se um coletivo, sobre a mesma justificativa, defender-se contra arbitrariedades, que seja, se arma, na prática a gente tem uma milícia. A ideia nossa é que os trabalhadores se armem individualmente e coletivamente. E isso não quer dizer exatamente, porque quando a gente fala milícia a serviço dos grandes empresários. Por exemplo, vou dar um exemplo. Os indígenas no Maranhão, os indígenas, eles têm, até por regra da legislação, eles têm direito de um armamento próprio. E com este armamento, eles se defendem dos grileiros que tentam invadir sua terra. Agora, imagina esses indígenas que, por lei, têm direito ao armamento, porque eles têm o seu próprio território. Não tivesse esse direito ao armamento, eles já morreriam mais do que morrem. Porque, na verdade, o armamento hoje está na mão dos grileiros, dos latifundiários e dessas milícias a serviço dos grandes empresários. A pergunta é se os trabalhadores e o povo pobre, os indígenas, os quilombolas, vão poder se defender dos ataques ou não. Na verdade, é mais um processo de defesa, e nesse processo de defesa não pode ser que os trabalhadores fiquem sem poder ter o direito, pelo menos, de se defender. O senhor anda armado? Neste momento, não. Mas tenho intenção, não só eu, mas eu entendo que os outros trabalhadores também. Então, a minha intenção é também ter esse direito e exercer esse direito. Mas o senhor tem porte de arma, não? Não, eu estou com um processo de porte de arma e estou nesse andar para também acessar a este direito, apesar que eu acho que deveria ser mais democrático do que é. Agora, candidato, quando o senhor fala isso, né, a gente até ficou bem impressionado aqui quando a candidata Vera também falou sobre isso, porque há vários estudos, né, e que mostram que a população armada aumenta a violência, né, isso até fora do Brasil há estudos nesse sentido. Muitos especialistas em segurança pública dizem que o armamento da população aumenta ainda mais a violência e, inclusive, o número de mortes, porque o objetivo da arma é matar. O senhor acha que inclusive essa fala do PSTU não pode contribuir ainda mais para um momento que a gente já está vivendo, que é justamente o incentivo do presidente Bolsonaro em relação às armas, a violência, o aumento da violência? Posso só fazer um adendo?
Porque eu ia perguntar nesse sentido também, porque esse cenário que o senhor descreveu, em que os trabalhadores estão armados e que, enfim, as empresas estão armadas, os outros interesses estão armados, parece um cenário um pouco de guerra civil que o senhor descreveu, né? Vamos duelar na rua, cada um por si, enfim. Nessa linha também queria saber qual é esse cenário que o senhor imagina. Tá bem, vou dizer hoje como é. Hoje, nas favelas, nos bairros, quem estão armados é parte do crime, os paramilitares, as milícias a serviço dessas empresas, e muitas vezes das empresas locais, e as forças armadas exercidas. E o bolsonarismo está armando a sua turma. Dizer para os trabalhadores, dizer o seguinte, fiquem desarmados, fiquem apenas com flores, aguardando o ataque dessas forças paramilitares e do mundo organizado como está, na verdade, na minha opinião, é desarmar a própria classe trabalhadora. Vou dar um outro exemplo. No Chile, quando eu estava com Allende, o presidente Allende, e a ultradireita lá, que era na época do governo do próprio Allende, estava se preparando para dar um golpe, os trabalhadores estavam desarmados para poder se defender. E eu acho que qualquer pessoa minimamente democrática acha que naquele momento era necessário defender e enfrentar a volta à ditadura violenta que teve no Chile. E isso não se daria apenas com palavras, apenas com panfletos ou apenas com rosas. Isso teria que se dar também do ponto de vista armado. Ter o direito à autodefesa significa exatamente defender que este grau de violência não atinja o conjunto da sociedade e exerça um grau de violência que aconteceu, por exemplo, na ditadura militar brasileira, que não foi a fundo em todo o conhecimento que deve ter. Então, por exemplo, boa parte dos generais do nosso país, que ainda existem hoje, provavelmente estariam presos, como estiveram na Argentina, ou execrados da sociedade, como esteve na Argentina atualmente, mas, infelizmente, a ditadura brasileira não teve, a gente não chegou às conclusões finais desse processo. Mas eu não consigo imaginar, na ditadura militar brasileira, a gente não ter a garantia, ou pelo menos o desejo que a parte da população brasileira pudesse se defender ou se autodefender. Então, eu vou dar um outro exemplo. Parte das mulheres são atacadas nas agressões, ou particularmente as mulheres, nos ataques machistas, e ter o direito de autodefesa de diversas formas, desde o ponto de vista físico, desde o ponto de vista coletivo, essa necessidade de um sentimento de autodefesa que em alguns bairros já existem, como, por exemplo, existem movimentos de mulheres que, quando são agredidas, elas apitam e as outras vão lá em defesa, isso não se dá apenas de forma de convencimento, isso dá de forma ostensiva, inclusive, para poder atacar o agressor. Então, o direito de autodefesa é uma necessidade, inclusive, para a sobrevivência hoje e para o futuro também. Mas o senhor aqui o senhor é pré-candidato ao governo de São Paulo, então o senhor acha Sim. que o seu plano de segurança pública, o seu objetivo na área de segurança pública é armar a população? É assim que vai resolver a questão da segurança? Não, o problema da segurança pública não se resolve apenas com armamento. Eu estou dizendo, na minha opinião, que o direito da população ter o direito de se armar para se contrapor às milícias armadas, se contrapor, inclusive, ao crime organizado armado, que muitas vezes o crime organizado armado está combinado com as forças armadas, como se dá na imprensa de vez em quando, que aparecem generais, coronéis, gente envolvida, inclusive, com crime, muitas vezes, o direito da população se armar é uma necessidade. Agora, a defesa, o problema da segurança pública não se dá apenas pelo armamento da população. Um elemento principal que muitas vezes a turma não vê no tema da segurança pública é exatamente atingir o cerne do problema da segurança pública na maioria dos casos, que é o quê? É exatamente você diminuir a pobreza, a miséria, porque isso talvez seja o elemento principal, o principal alimento do crime no nosso país e no estado de São Paulo. Então, quanto mais pobreza, mais miséria, mais você tem possibilidade de alimentar o crime exatamente pela necessidade. Então, se você quiser exercer a principal tarefa da segurança pública, você deveria atacar, por exemplo, o cerne do problema, que é exatamente a miséria e a fome da maioria da população brasileira.